Falar um pouquinho sobre a Covid-19, um alerta importante. Especialistas acreditam que nas próximas semanas o número de casos da variante Omicron pode cair rapidamente. É o que a gente tanto deseja, é o que a gente tanto quer. Mas enquanto este efeito não se confirma, é preciso ficar alerta, tá bom? Em Rio Preto, por exemplo, a medida móvel de mortes provocada pela doença aumentou 150%. Esse aumento foi em apenas uma semana, gente. Em outubro, o marido de Ellen sentiu sintomas gripais e decidiu fazer o teste, que deu positivo para a Covid. Mesmo sem sentir nada, ela decidiu fazer o exame por desencargo de consciência e o laudo atestou a presença do vírus. Ellen já se recuperou, mas algumas sequelas permaneceram. O que mais eu senti foi o cansaço e depois foi a queda de cabelo. Então foi o que eu percebi assim de diferente, procurei uma suplementação e senti que passou um tempinho, melhorou, mas foi um sintoma que eu pude perceber que aconteceu, que existiu. No caso da corretora de imóveis, os sintomas foram leves. Já o marido até precisou retornar ao hospital para rever as dosagens dos medicamentos. A gente não tem como saber de onde veio e nós tínhamos uma postura naquela época até então bastante rigorosa sobre sair, sobre evitar confraternizações, abraços, beijos e ainda assim fomos contaminados e não sabemos de onde veio. Na última semana, 32 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em São José do Rio Preto. No mesmo período, o saldo é de mais de 6.000 confirmações para a doença. Desde o início de janeiro, o município já contabiliza um total de 13.098 pessoas infectadas, o que representa para a Secretaria Municipal de Saúde um estado de alerta, principalmente com o crescimento da média móvel de mortes. Antes era de 1,6 e agora é 4, um crescimento de 150%. Os dados dessa semana ainda não foram divulgados. Mas mesmo com o aumento da média móvel de mortes, a taxa de letalidade, segundo Andréa Negri, é a menor de todo o período da pandemia, o que reforça a necessidade dos cuidados sanitários e vacinação. Toda morte é lamentável, né, por uma doença que é imunoprevenível. Hoje nós temos vacina para isso. Algumas das mortes não tinham nem a vacinação, nenhuma dose e outros esquema completo, porém com muita comorbidade ou idade avançada e sem falar que realmente a gente precisa que as pessoas invistam na vacinação. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 75%, enquanto no estado de São Paulo o índice é de 68,7%. Andréa explica que a maioria das internações se destinam à enfermaria. Termos vacinado e estarmos com uma boa cobertura, apesar de termos agora muitos faltosos de D3, a nossa internação ela também reduziu bastante para próximo de 1% dos casos, sendo que nas outras fases, né, nas outras ondas da pandemia, nós chegamos a ter de 10% a 15% de todas as identificações internadas. Então, realmente, estrangulou o sistema de uma forma que nós tivemos que ir aumentando o leito, mesmo garantindo a assistência, não deixando ninguém sem ter atendimento médico, porém, foram aumentos, né, que chegamos a ter 1.000 pessoas internadas por dia. Segundo esse infectologista, a variante Omicron provoca essa alta disseminação e também a queda imediata das infecções. A expectativa é que esse efeito seja observado nas próximas semanas. Essa variante, assim, até pela potencial de transmissão, o comportamento dela é muito de formar um pico rápido aí e queda acentuada também, né? Isso, de alguma forma, é estressante porque a gente vê um número grande, como a gente está vendo, de pessoas infectadas, mas ao mesmo tempo assim a queda, né, dos casos ela é mais rápida. Vai depender muito do quão a gente consegue estabelecer de medidas de controle. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde alertou para o fim da pandemia em breve. Segundo Francisco, ainda é prematuro afirmar essa realidade. A gente só vai decretar o fim da pandemia quando a gente não vê mais circulação, casos novos acontecendo de forma expressiva, né? E a gente sabe, a gente já aprendeu, já viveu isso. Sempre que a gente tem alta transmissão, existe a possibilidade de uma nova variante que tenha alguma predominância sobre as demais. Embora a Secretaria de Saúde não tenha divulgado o percentual
de pessoas infectadas no município, a gente imagina que estamos alcançando, se já não alcançamos, aquela tão falada, né, imunização de rebanho, porque com quem a gente conversa ou conhece alguém que está ou então está com a doença em isolamento. Os casos explodiram realmente. E outro dia eu ouvi alguém dizer, é torcer agora para não ter uma nova variante. Não é só torcer, é fazer também a nossa parte, a imunização para o vírus não continuar circulando e para a gente não ter aí novas mutações, tá bom?